Oi, pessoal. Hoje a nossa aula é muito fácil demais. Uma palavra, will. Uma palavra só, will. Nós precisamos dessa palavra para conjugar um verbo no futuro. Vamos conferir? O processo é muito simples. Nós pegamos qualquer pessoa, I, you, he, she, it, we, you, they. Na sequência, a palavra will e depois o verbo. I will send. Eu enviarei. Ou, como muitas pessoas costumam falar, eu vou enviar. É muito simples. Não é nem um pouco complicado. Vamos conferir alguns exemplos. I will sell my car. You will give him a kiss. He will forget his ex-girlfriend. She will find her dog. It will sell its products. Não se esqueçam, it's não é plural. É o possessivo da palavra it, que nesse caso representa a empresa. E o S no produtos, products, porque é plural. We will send our photographs. They will go to Paris tomorrow. Muito bem. Muitas vezes, quando nós falamos no futuro, é porque nós estamos fazendo alguns planos. Isso muitas vezes envolve o uso de tempo. Vamos então estudar algumas palavras que vão nos ajudar. I will meet you at 7:15. Quando nós falamos sobre horários, eu preciso colocar a palavra at antes do horário. He will see you next week. Next é usado para a semana que vem ou na próxima semana. I will play tennis from 7 to 8:30. To, nesse caso, não é porque eu tenho dois verbos. Também não é para dar uma direção. É que de até eu preciso usar from to. Então o to funciona como até. They will go to Egypt in 15 days. Muitas vezes, in significa dentro. Mas aqui, in significa daqui. Daqui a 15 dias. He will study at university next month. At é a mesma palavra daquele at que nós usamos com horário. Mas agora, at significa um ponto fixo, um lugar. At university. He will live in Rome next year. Agora sim, a palavra in significa dentro. He will live in Rome. Ele vai morar em Roma. Ele vai morar dentro da cidade de Roma. They will go swimming on Tuesday. A palavra on significa naquele dia.
We will go to Florida in December. In agora está sendo usado para dar a entender no mês de. We will go to Florida in December. No mês de dezembro. A nossa aula de hoje, então, como nós podemos falar no futuro e como nós podemos fazer alguns planos no futuro. Não é muito difícil. Nós podemos falar muitas coisas. Mas como sempre, practice, assim você fala inglês. Oi, pessoal. A nossa aula de hoje é muito importante. Nós vamos aprender como fazer perguntas. Nós temos uma coleção de palavras super importantes. Vamos conferir? Do é utilizado para perguntas no presente. Does é utilizado para perguntas no presente, mas quando nós estamos falando he, she ou it. Did, quando nós estamos fazendo uma pergunta no passado. Will, quando nós estamos fazendo uma pergunta no futuro. Can, quando nós estamos fazendo uma pergunta utilizando o poder, a permissão. Could, poderia. Should, deveria. May, quando nós estamos fazendo uma pergunta onde nós temos permissão ou possibilidade. Might, quando nós temos uma pergunta que envolve possibilidade também. Must, quando nós estamos fazendo uma pergunta que implica ou obrigação ou uma probabilidade muito grande. Ele esqueceu would. Não. Na verdade, would não é muito difícil para entender. Mas, em português, significa ia. Would like, gostaria. Would play, jogaria. Então, não é possível traduzir would em português, porque não existe como uma palavra. Para construir uma pergunta, é fácil. Nós pegamos qualquer uma dessas palavras, depois uma pessoa e depois o verbo. Vamos conferir nos exemplos. Do you like swimming? Does he like diving? Did you go to Europe? Will you go to Europe? Did you go to Europe? Passado. Will you go to Europe? Futuro. Apenas trocando a primeira palavra dessas perguntas, nós mudamos a pergunta inteira. Não é difícil, porque o resto da frase fica igual. Can he speak English? Could you talk to my friend? Should you buy that car? Would you go to the zoo? Would you swim in the sea? Would you go? Would, mais o go, iria.
Would you swim? Would, mas o swim, nadaria. Must he play football? Aqui, o must é de obrigação. Must I study English? Também obrigação. Might he come tomorrow? May he go to Spain? Nós precisamos treinar muito para que nós consigamos uma fluência usando essas perguntas. Bom, vamos falar um pouco sobre quantidade. Any dá a entender algum quando nós estamos fazendo uma pergunta. Do you have any money? Some também dá a entender algum. Do you have some money? A lot, much, many. Much, many ou a lot of. As três dá a entender bastante. Vamos ver. Much water. Much coffee. Much para quantidades que são difíceis cortar em pedacinhos. Many people. Many buses. Many quando é plural, mas é possível contar um por um os elementos. Um ônibus, dois ônibus. Much, many. Eu acho mais fácil a lot of. Por quê? Porque eu posso trocar much para a lot of. Eu também posso trocar many para a lot of. Do you have much money? Eu posso falar do you have a lot of money? Do you have many cars? Eu posso falar do you have a lot of cars? Uma aula muito importante. Como fazer perguntas e também quantidades. Mais do que nunca, precisamos lembrar. Practice. Assim você faz isso. Oi, pessoal. Na nossa aula de hoje, vamos apresentar uma coleção de palavras que nós podemos utilizar para fazer perguntas um pouco mais complexas. Vamos conferir. What? What pode ser o que, pode ser também como. When? Quando? Where? Aonde? Why? Por quê? Who? Quem? How? Como? Which? Pode ser qual, pode ser o que. How often? Com que frequência? How much? Quanto ou quanta. How many? Quantos ou quantas? Muito bem. Para você construir uma frase, não é muito difícil. Vamos conferir. When did you arrive? Nós temos uma sequência de 4 palavras. A primeira, a palavra de pergunta. What? When? Why? Em seguida, a palavra que determina se é passado, presente.
Depois, a nossa pessoa. You, he, she. E por último, o verbo, a ação. Where will your team play? Your team, nesse caso, é o it, ele, ela. Why should you study a lot? What do you do? Do you do? Sim. Porque o nosso primeiro do é porque nós estamos construindo uma pergunta. É difícil colocar esse do em português, porque não existe. O nosso segundo do é o verbo fazer. Por isso que eu tenho que usar do, you, do. O primeiro do é um auxiliar. O segundo do é um verbo. Eles têm vidas diferentes. Who can you see? How do you learn astronomy? Which country do you prefer? How often do you swim? How much does the car cost? How many players do you know? What did you hear on the radio? Why do you listen to the teacher? Esse tu para dar um pouco de direção. Muito bem. Não é muito complicado. É um jogo de quebra-cabeça. Nós precisamos praticar muito isso. Às vezes, em inglês, nós precisamos de duas palavras para fazer um verbo ou uma ação só. Vamos ver. What time do you get up? Get sozinho pode ser usado para chegar, tornar-se, entender, e nós temos outros. Agora, get junto com up dá a entender levantar. Não, eu quero uma coisa só para levantar em inglês. Nós não temos. Get up, duas palavras, é levantar. When did you try the shirt on? Aqui, try on significa experimentar para roupas. Nós não podemos usar try on para comida ou para máquinas, somente para roupas. Agora, o try e o on não estão juntos aqui. Na sala de aula, nós vamos praticar muito isso ainda. Muito bem. Para terminar a nossa aula de hoje, nós temos uma coleção pequena de palavras que fala sobre frequência. Vamos ver. Always, sempre. Often, frequentemente. Sometimes, às vezes. Rarely, olha a pronúncia aqui. Rarely. Em português, com pouca frequência. Never, nunca. E ever. Daqui a pouco, nós vamos falar sobre ever. A construção é muito simples. Pega a nossa palavra de frequência e coloca na frase antes do verbo. Do you always play football? Do you often play football?
Do you sometimes play football? Do you rarely play football? Do you never play football? Muito bem. Para dar uma resposta, também é muito fácil. Do you always play football? Yes, I always play football. I always play football. I often play football. I sometimes play football. I rarely play football. I never play football. Não é muito difícil para dar a resposta. E a palavra ever, então? Ever, nós usamos para às vezes. Do you ever play football? E aqui nós temos a nossa diferença. Porque eu não preciso usar ever na resposta. Do you ever play football? Yes, I play football. Esse quebra-cabeça é fundamental para que você possa falar inglês. Mas mais do que nunca, por favor, practice. Assim você fala inglês. Oi, pessoal. Para muitas pessoas, o verbo to be é muito complicado. Mas, na verdade, é muito simples. Hoje, perguntas com verbo to be. Vamos conferir. A primeira tabela, tanto no presente quanto no passado, nós já conhecemos. Para fazer uma pergunta, é necessário apenas trocar o lugar do pronome e do verbo. O I am fica am I. No passado, I was fica was I. E a mesma coisa acontece com os demais na lista. Pode ser tão fácil assim? É sim, muito fácil. Vamos conferir. You are a teacher. Para transformar essa frase em uma pergunta, é apenas necessário trocar you are para o are you. Are you a teacher? She is in Paris. A pergunta: Is she in Paris? I was the champion. A pergunta: Was I the champion? You were in Europe. A pergunta: Were you in Europe? Tudo bem. E quando nós temos aquelas palavras what, de o que, when, de quando, why, de porquê, muito fácil também. Apenas começar a nossa frase com aquelas palavras. Vamos conferir. What is your favorite sport? When is his birthday? Which is her city? Where is your hometown? Why are you in this country? How is your brother? Esse how dá a entender como vai. How old
old is your friend? How old dá a entender quantos anos. A palavra years, que é anos, eu não posso usar aqui. How old já é quantos anos. When was your sister born? O verbo nascer em inglês é formado usando duas palavras, be e born. Na primeira pessoa, I am born. Na segunda, you are born. Where are you from? Esse from dá a entender origem. Where are you from? When were you born? What were the teams that qualified? Presta atenção na pronúncia. When were, what were. Nós precisamos terminar muito bem as palavras when, what, why, antes que nós começamos o were. Então, para terminar a nossa aula de hoje, eu tenho uma pergunta para mim mesmo. Por que tantas pessoas têm tantos problemas com perguntas utilizando o verbo to be? Não é difícil, mas a resposta é simples. Eu acho que as pessoas não fazem o que é necessário. Practice. Assim você fala inglês. Oi, pessoal. A nossa aula de hoje é mais um quebra-cabeça. Desta vez, nós vamos usar as mesmas ferramentas para construir perguntas. Vamos conferir. Can, de poder. Will, futuro. Could, poderia. Should, deveria. Would, o final em português, ia. May, de possibilidade e de permissão. Must, de obrigação. Might, de possibilidade. Nós vamos usar essas ferramentas para montar perguntas com o verbo to be. Não se esqueçam, para perguntas usando o verbo to be no presente e no passado, nós precisamos de pegar o verbo to be em nossa pessoa e inverter os lugares. Para os demais tipos de perguntas, nós precisamos mesmo das ferramentas. You are in London. Para fazer a pergunta, are you in London? Uma pergunta no presente. He is my friend. Is he my friend? I am the doctor today. Am I the doctor today? She was my dentist. Was she my dentist? Uma pergunta no passado. They were friends. Were they friends? Can he be a doctor? Finalmente, o verbo to be usando a palavra be. Por quê? Porque can he be a doctor? Pode ser. Em português é a mesma coisa. Will you be my friend?
Should you be a football player? Should you be on holiday? Nós estamos montando o mesmo quebra-cabeça de sempre. Nós temos o futuro, will. Nós temos a pessoa e nós temos o verbo. Nós temos a ferramenta can, depois a pessoa e depois o verbo. Would you be a good dentist? Must she be in Egypt for 1 month? Esse must de obrigação. Might she be in São Paulo tomorrow? Esse might de talvez. May they be the champions? Esse may de possibilidade. A fórmula é simples, mas nós precisamos praticar muito. Para terminar a nossa aula de hoje, eu gostaria de falar um pouquinho mais sobre a palavra can. Como nós já aprendemos, can significa poder, ter condições de fazer alguma coisa. O nosso problema é que no futuro e no passado eu não posso usar a palavra can. Então, eu faço o quê? Vamos conferir. I can play football. I am able to play football. Nesse caso, able to vai de carona. O verbo to be, na primeira pessoa, presente, fica am. I am able to. No presente, então, eu tenho uma escolha entre ou I can ou I am able to. I was able to play football. Agora, não existe nenhuma escolha. Eu preciso usar o verbo to be no passado, mais o able to que vai de carona. I will be able to swim. I should be able to go. Não se esqueça, usando o verbo to be no presente e no passado, eu tenho palavras próprias. O am, o is, o are, e no passado o was e o were. Com as demais formas, eu tenho uma ferramenta própria para montar a pergunta. Então, o verbo be fica mesmo como be. I could be able to travel. I would be able to play volleyball. Duas coisas ficam muito claras. A primeira, é necessário saber o verbo to be muito bem. A segunda, saber usar as ferramentas para montar perguntas. Na verdade, são poucas palavras. Mas, para ter uma fluência maior, você sabe o que precisa. Practice. Assim você fala inglês. Oi, pessoal. A família dos adjetivos dá muito mais vida para qualquer frase. Mais fácil do que português, porque nós não temos masculino e feminino. Nós temos apenas um modelo para os dois. Vamos conferir. Beautiful. Lindo, linda. Bonito, bonita. Old. Velho. New.
novo. Expensive, caro. Interesting, interessante. Hot, quente. Incredible, incrível. Big, grande. Little, pequeno. Terrible, terrível. Fantastic, fantástico. Cold, frio. Muito bem. A montagem das frases também é fácil, porém é um pouquinho diferente do que o português. Vamos conferir. A city, uma cidade. A beautiful city. Nós estamos falando sobre uma cidade. Qualquer detalhe sobre a cidade vem antes da palavra cidade. A beautiful city. A big car. Deu para entender? Bom, vamos agora montar algumas frases completas. Rome is a beautiful city. Rome is an old city. Olha a pronúncia aqui. An old city. Nós precisamos terminar o an antes que nós começamos o old. My team have some new players. Jogadores novos. New players. São Paulo is an interesting city. He is a fantastic swimmer. Paris is an expensive city. Volleyball is an incredible game. I live in a little town. The game was terrible. Muito bem. Às vezes, nós precisamos usar dois adjetivos na mesma frase. Como funciona? Também fácil. Vamos ver. São Paulo is a beautiful big city. E se eu quero falar 4 coisas sobre a cidade? Bom, a city. Qualquer coisa que você gostaria de falar sobre a cidade, entre a city. São Paulo is a beautiful, big, hot, incredible city. This is a beautiful, big, white, expensive aeroplane. Para terminar a nossa aula de hoje, 3 coisas que confundem muitos brasileiros. Vamos ver. Very, muito. Too, muito, com o sentido de demais. São Paulo is a very big city. He is a very good swimmer. This country is too hot for me. Dá a entender? Quente demais para mim. Um excesso de calor. This country is too cold for my friend. É frio demais para ele. Agora, both e all. Both dá a entender ambos. All, todos.
Both Paris and Rome are interesting. Paris and Rome are both interesting cities. A sequência de palavras é um pouquinho diferente, mas o sentido é o mesmo. All of the swimmers are good. Todos os nadadores são bons. E finalmente, none. None of the cities are new. Nenhuma das cidades são novas. Bom, a nossa aula de hoje, um pouquinho de tempero para o arroz e feijão que nós já aprendemos. Practice. Você vai falar inglês.